Fala pessoal, estamos juntos aí de novo, né? Tá com saudade de mim? Pessoal, preparei um aulinho então de física sobre vetores para vocês tirarem suas dúvidas e a gente poder avançar um pouco. Lembrando, essa aula vai ter uma listinha de exercícios depois postada no Class, tudo bem? Então, começando aí. O que são vetores? Para ser vetor, pessoal, são necessários ter três informações, pelo menos, para poder ser considerado vetor, tá? Então, quais são essas informações? Primeiro, todo vetor que se preze, ele tem que ter um módulo. Além de um módulo, ele tem que ter uma direção. E além disso, tem que ter um sentido. Então, ele tem que ter no mínimo essas três informações. Um módulo. O que é um módulo? Um módulo, pessoal, nada mais é do que o tamanho do vetor. É o valor numérico do vetor. Tudo bem? E esse valor numérico, normalmente, ele vem acompanhado de uma unidade. Às vezes não, mas no geral, sempre vai ter uma unidade com ele. Então, por exemplo, quando você está com seu pai no carro, e seu pai está lá na BR andando, e seu pai respeita, né, as leis de trânsito, ele está andando na BR a 80 quilômetros por hora. Esse 80 quilômetros por hora é o que? O valor numérico da velocidade e a unidade. Então, isso é um módulo. Tudo bem? Seguindo aí. O que vai ser uma direção? Pessoal, direção, não confunda com sentido, tudo bem? Direção, basicamente, é vertical, horizontal e diagonal. Você só possui essas três, tudo bem? Então, o corpo pode estar se movendo na horizontal, na diagonal. Agora, em qual sentido ele vai estar se movendo? Aí, dentro do sentido, a gente vai ter direita, esquerda, para cima, para baixo, leste, oeste, enfim. Então, se você falar, o carro se move na horizontal, beleza. Além de se mover na horizontal, ele está se movendo em qual sentido? Ah, ele está se movendo para a esquerda, ele está se movendo para a direita, beleza? Ou está se movendo para trás, para frente. Isso que vai ser o sentido. E se você percebeu, ele complementa quem? A direção. Então, sentido complementa a direção. Tá? Então, eles estão se complementando aí, um precisa do outro. Tudo bem? Massa, né? Então, podemos montar uma tabelinha com isso. Das grandezas que são vetores e das grandezas que são escalares. Então, na física é bem simples. Você pega uma grandeza. Se faltar qualquer uma daquelas três informações básicas, ele não vai ser vetor. Automaticamente ele vai ser uma grandeza escalar. Tudo bem? De boa? Então, a grandeza escalar, pessoal, ela não precisa daquelas três informações. Vetor obrigatoriamente precisa ter no mínimo aquelas três informações que nós acabamos de falar. Tudo bem? Então, alguns exemplos aí de vetores, vocês podem olhar aí, ó, vai ser a velocidade. Então, velocidade, você pensa no carro do seu pai, ele, por exemplo, na BR, né? Então, o carro do seu pai na BR, você vai falar, tem valor de velocidade? Tem. O velocímetro está marcando um valor, 80, 90, 100, tem um valor numérico. Além disso, tem direção? Tem, né? O carro do seu pai espera que ele se mova na horizontal, né? Se ele se mover na vertical, aconteceu alguma coisa esquisita, né? Mas o normal é se mover na horizontal. E o sentido, também tem um sentido, né? Seu pai pode estar indo para a direita, para a esquerda, vai depender. Então, se tem módulo, tem direção, tem sentido, é um vetor. Está aí no lado dos vetores. Outro exemplo, a gente pode ver também é a aceleração. A aceleração, ela está juntinha com a velocidade. Então, quando seu pai pisa no acelerador, ele altera a velocidade. Então, quando seu pai pisa no acelerador, a velocidade que pode, digamos que estivesse no 40, pula para o 60. O valor mudou? Sim, mas tem valor? Tem, então tem módulo. Além disso, tem direção? Tem. Seu pai está acelerando, por exemplo, o carro continua indo o quê? Continua na horizontal.
Tem sentido? Tem. O carro do seu pai pode. Ele continua indo o quê? Para frente, para trás, pode ser uma ré, tá? Então, a aceleração tem modo de direção e sentido, por isso que é um vetor. Outro exemplo aí que nós temos é força. Força, você já deve ter visto isso, pelo menos por cima, mas as leis de Newton, né? Então, força também é um vetor. Por quê? Força tem valor numérico? Tem valor numérico, a gente consegue medir força, tá? A gente pode usar um dinamômetro, que ele mede força, tá? Então é uma forma de medir. Vai ter direção? Tem. Se você estiver empurrando, sei lá, uma mesa, você vai empurrar a mesa, tem uma direção, não tem? Você pode estar empurrando ela na horizontal, você está levantando ela e ela, né, vai na vertical, mas vai ter sempre uma direção. E além disso, vai ter sempre o quê? Um sentido. Você pode estar empurrando a mesa para trás, para o lado, então vai ter um sentido. Tudo bem? Então, esses são três exemplos de grandezas vetoriais. E as escalares? Por exemplo, massa. Massa, o que você costuma chamar de peso. Quando você vai lá na farmácia e você fala, vou me pesar. Na verdade, você está medindo o quê? A sua massa. Então, você sobe na balança e a balança mostra o quê? O valor da sua massa. Então, a sua massa vai ter um valor lá, sei lá, 60, 70 quilos, tá? Tá? E esse valor já fala por si só. Eu vou perguntar, beleza, qual é a direção da sua massa? Tem direção? Tem sentido? Você é mais gordo de um lado que do outro? Não, né? Então, ó, massa não precisa ter direção nem sentido, só precisa ter valor numérico. Por isso que massa é uma grandeza escalar, beleza? Outra grandeza escalar aí que a gente conhece, o tempo, pessoal. A gente consegue medir o tempo? Consegue, né? A gente tem relógio, então a gente consegue marcar horas, minutos, segundos, dias, meses, anos. A gente consegue medir o tempo, marcar o tempo. Agora eu te pergunto, tem direção? Tem sentido? O tempo passa na vertical, na horizontal? Eu preciso saber disso? Tem isso? Não, né, pessoal? Não tem isso. Eu não vou falar que o tempo tem na horizontal, na vertical. Não vai ter esse negócio. Então, tempo, pessoal, é uma grandeza escalar, porque só tem valor numérico. Não faz sentido eu estar falando de direção e sentido com o tempo. Tudo bem? Agora, temperatura. Temperatura, você também já conhece, pelo menos, né? De ouvir falar. Mas, por exemplo, quando você está com suspeita de febre, a sua mãe pega o termômetro, põe debaixo da sua axila e vai medir a sua temperatura. Vai aparecer um valor, sei lá, digamos, apareceu 37 graus Celsius. Então tem um valor numérico. Se tem valor numérico, logo na grandeza, desculpa, tem valor numérico, logo você vai ter o quê? Você vai ter o módulo, tudo bem? Valor numérico, você tem o módulo. Além disso, tem direção? Tem sentido? Tem. Você está 37 graus para a direita ou para a esquerda? Não, né? Não tem isso. Então, o módulo, o valor numérico já fala por si só. Tudo bem? Beleza. Então, só para relembrar esse ponto aí. Continuando. Soma e subtração vetorial. Vamos lá. Primeiro, soma. Soma é bem simples. O método que eu ensino para vocês é bem tranquilo para fazer uma soma. Então, sempre que você tiver dois vetores, por exemplo, tá vendo aí, ó? Vetor A e vetor B. Lembre-se, o vetor é representado por essa seta, tá vendo essa setinha azul? Todo vetor é representado por uma seta, tá? Então, essa seta azul é o vetor que está indicando a direção e o sentido. E essa letrinha com a setinha em cima é o nome do vetor. Todo nome de vetor tem que ser escrito o quê? O nome dele, em cima do nome tem que ter uma seta. Tem outro jeito de representar? Tem, mas por enquanto esse é o bastante, tá? Então, isso é um vetor. Toda vez tem que ter isso, pessoal. A setinha que representa o vetor está mostrando a direção e o sentido e o nomezinho com a seta em cima, tudo bem? E nesse caso, além disso, nós temos o valor numérico na frente do nome.
Então, o vetor A vale 7, o vetor B vale 4. Como que eu faço a soma vetorial deles? Pessoal, é só usar minha regrinha, cabecinha sempre na bundinha. Então, cabecinha na bundinha. Então, você vai colocar cabecinha de A na bundinha de B. Estão olhando a figura? Então, cabecinha de A na bundinha de B. Agora, é simples, é só você desenhar um vetor, né? Um vetor resultante que seja do tamanho da união dos dois. Ó. Então, aí, ó, eu estou desenhando o VR, vetor resultante, e essa seta grandona está representando o quê? A união de A mais B. Repare que ela é proporcional à junção dos dois, tem o mesmo tamanho. E aí, na frente do VR, eu coloquei o valor da soma de A mais B. 7 mais 4 costuma dar 11. Tudo bem? Tranquilos até aí? Qualquer coisa, volta o vídeo e veja de novo. Dúvidas, põe no comentário que eu respondo, tá bom? Em frente. Subtração. Subtração segue o mesmo princípio. De novo, eu tenho dois vetores, A e B, tudo bem? E eu vou subtrair eles. No caso, eu quero A menos B, tudo bem? Então, A menos B. Se eu quero A menos B, o primeiro, ou seja, o primeiro vetor, eu vou representar do mesmo jeito, vou mudar nada, desenho ele igualzinho. Só que o segundo vetor, já que eu quero A menos B, esse menos, o que eu faço? Eu pego o vetor B e vou inverter ele. Então, ó, ele vai ficar para o outro lado. Então, repare, toda vez que você tiver, por exemplo, A menos B ou B menos A, sempre o segundo vetor, você vai pegar ele e vai inverter. Inverter ele e colocar um sinal negativo, igual eu fiz aí. Agora, o que você faz? É só você pegar a diferença dos dois vetores, a diferença de tamanho. Para fazer isso, ó, o que eu fiz? Eu fiz esses dois pontilhadinhos aí, ó. Então, a distância entre esses dois pontilhados é exatamente a diferença no tamanho dos dois vetores. Tudo bem? E preste atenção. O vetor resultante, nesse caso, ele sempre fica no sentido do maior vetor. Qual seta que é maior? A A ou a B? A A, não é? Então, no sentido de A, você vai desenhar o vetor resultante, o VR. Tudo bem? Então, o VR está no sentido de A. E o valor dele está a continha do lado, que eu fiz. 7 menos 4 dá 3. Então, o valor dele é 3. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, subtração, desenha um vetor. Aquele vetor, o segundo vetor, sempre que você vai pegar ele, vai inverter, porque está negativo. E depois você faz a diferença dos dois. Tudo bem? Tranquilos? Beleza. Vamos em frente aí. Agora, vamos fazer soma quando nós tivermos vetores perpendiculares. Perpendiculares são aqueles vetores que vão fazer um ângulo de 90 graus entre si. Então, você vai ter um vetor que está na horizontal e um vetor que vai estar na vertical. Pô, professor, vai ficar mais difícil. Não fica difícil não. A gente vai continuar utilizando o princípio da cabecinha na bundinha, tá? Então ainda está valendo. Só que para eu poder calcular o valor do vetor resultante, eu preciso utilizar um teorema muito importante na matemática, que é o teorema de Pitágoras. Tá? Vou precisar usar esse teorema. Mas fiquem tranquilos que o professor de matemática depois vai explicar com tranquilidade esse teorema. Eu só me importo o quê? Com a equação, tá? Com a fórmula de Pitágoras. Então, vamos lá, acompanhe. Primeira coisa que você deve fazer quando você for somar A mais B é, primeiro, A, você desenha A, e depois você vai desenhar B. E repare que eu mantive o mesmo princípio da cabecinha na bundinha. Ó. A cabecinha de A está indo na bundinha de B, tá vendo? Cabecinha de A na bundinha de B. Agora, eu tenho que fechar essa figura. Eu vou fechar como essa figura? Eu vou fazer o vetor resultante. Só que o vetor resultante, agora repara nele, ó. O vetor resultante é um pouquinho diferente. Porque o vetor resultante vai ficar bundinha com bundinha e cabecinha com cabecinha. Tá? Então, sempre o vetor resultante,
quando você estiver usando o teorema de Pitágoras, vai ficar desse jeito. Bundinha com bundinha e cabecinha com cabecinha. Beleza? Beleza até aí? Legal. Você fez essa figura. Quando você fizer essa figura, você vai poder utilizar o teorema de Pitágoras. Eu coloquei a legenda aí, o VR vai ser o vetor resultante. E o teorema de Pitágoras, aplicado em vetor, diz que o VR ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo bem? Essa é a equação. Você deve estar pensando, pô, professor, tá, você me deu uma equação, mas e aí? Como que eu vou aplicar esse negócio? Tá, vamos fazer um exemplo então para ficar mais claro para vocês como você vai fazer isso. Tudo bem? Então vamos lá, um exemplo. Te dou dois vetores, um vetor A e um vetor B. Tá? Repare no jeito deles. A primeira coisa é fazer o quê? Eu fazer a soma da cabecinha na bundinha. Então, A mais B. Repara que B está para baixo, não tá? Então, a bundinha de B na cabecinha de A, tá vendo? Então, cabecinha na bundinha, mantendo o mesmo princípio. Agora eu tenho que fechar a figura. Lembrando, o VR vai ficar bundinha com bundinha e cabecinha com cabecinha. Então aí, ó. Bundinha com bundinha, cabecinha com cabecinha. Beleza? Fechei a figura. Pessoal, a figura é importantíssima. Se você não desenhar a figura, você pode acertar a continha, mas a figura tem que estar certa. Se você errar a figura, você errou toda a questão. Tá? Por isso, esse cuidado. Lembre do princípio da cabecinha na bundinha e que o VR vai ser sempre bundinha com bundinha e cabecinha com cabecinha. Tá bom? Vamos lá, fazer o cálculo agora. Eu pego aquela fórmula, o teorema de Pitágoras, que está aí, ó. Coloquei para vocês. VR ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. Então, primeiro, quanto que vale A? A vale 3 e B vale 4. Então, eu substituo. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ótimo, né? Beleza. Agora eu continuo. Vou resolver o que? A potência primeiro. Estou resolvendo as potências. 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Agora que eu posso somar os dois. Então, 9 mais 16 costuma dar 25. Tá? Então, VR ao quadrado é igual a 25. Já que eu tenho VR ao quadrado, para eu poder tirar esse quadrado daí, eu tenho que fazer uma raiz. Então, eu vou fazer raiz quadrada de 25. Faço raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 25 vai ser 5. Tudo bem? Repare que na resposta final eu coloquei a setinha em cima do VR. Tá bom? Durante o cálculo não precisa colocar setinha, só põe no final. Beleza? Então, nós desenhamos como vai ficar o vetor resultante e nós calculamos o valor dele. Tudo bem, pessoal? De boa até aqui, tranquilos. Vamos colocar uma listinha lá no Class para vocês envolvendo o conteúdo dessa aula. Se tiver dúvida, assista de novo. Se continuar com dúvida, põe nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Beijão, pessoal. Até a próxima. Tchau.